Olá pessoal, está começando mais um Mundo UFG e hoje vamos falar sobre o uso racional de remédios. A gente sabe muito bem que usar medicamentos por conta própria não é indicado e nem é bom para a saúde, mas tem muita gente que ainda insiste nisso. Não saia daí, o Mundo UFG já está no ar. Que bom ter vocês aqui comigo mais um dia, sejam muito bem-vindos ao Mundo UFG. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos encaracolados e eu uso barba. Eu sempre faço a minha descrição e a descrição também de todas as pessoas que aparecem aqui na telinha para tornar a programação mais acessível ao nosso público cego e de baixa visão. Além da acessibilidade em Libras para o público surdo. O intérprete de Libras que está aqui com a gente hoje é o professor Diego Barbosa, que é coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos, e ele usa barba. E eu quero te lembrar também de participar com a gente por meio do nosso WhatsApp. É só mandar a sua mensagem, a sua sugestão aqui para esse número que aparece embaixo e nós vamos então trazer para a nossa programação. O número é o 62991811406. Você pode também começar a seguir a gente por meio do nosso Instagram, @TVUFG, e interagir com a gente por lá. E eu já vou então caminhando aqui para o nosso outro lado do estúdio para conversar com a nossa entrevistada de hoje, que é a Lídia Frota, vice-coordenadora da Farmácia Universitária da UFG. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A Lídia se descreve, pessoal, como uma mulher jovem, de pele clara e estatura mediana, com olhos verdes e cabelos longos loiros. Muito bem. Inclusive, a gente precisa esclarecer, antes de começar esse nosso bate-papo, que todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Exato. Então, existe muito essa confusão entre o termo remédio e medicamento, né? Então, popularmente, a gente utiliza mais essa denominação de remédio, porque a gente consegue estabelecer aí mais ampliar mais, né, a denominação, mas a gente sabe que existe uma diferença. Então, os medicamentos são aqueles produtos que são tecnicamente obtidos e elaborados que são utilizados com finalidade profilática, terapêutica e curativa. Já o remédio, gente, é qualquer situação, qualquer artifício ali que eu utilizo para remediar uma situação, para melhorar. Então, um abraço é um remédio. Então, se a gente for falar de uso racional de remédios, dependendo do remédio, se for um abraço, aí é muito bem indicado. Agora, de medicamentos, aí a gente vai ter que avaliar com cuidado. E os placebos? Aí os placebos, essa discussão toda começou quando começou também essa questão em relação aos placebos, né? E o que são os placebos? Os placebos, na verdade, hoje a gente tem a aplicação deles somente nas pesquisas clínicas. O que é o placebo? É tudo que a gente tem num comprimido de um medicamento ou em alguma outra apresentação, mas que não tem o princípio ativo, ou seja, aquilo que tem atividade farmacológica. Então, por isso que o pessoal começou a falar aí sobre pílulas de farinha. Foi quando começou essa discussão em relação ao uso racional de medicamentos, quando veio a público aí uma discussão e uma publicização em relação a essas pílulas de farinha, que nada mais eram na época, né, que formulações ali que não tinham o princípio ativo, que tinha finalidade farmacológica. Então, era realmente só o que a gente chama de excipiente. Vou dividir aqui com a senhora e com o nosso público. Quando eu era criança, às vezes sentia uma dorzinha, aquela coisa, não quero ir para a escola. A mãe ia lá, pegava, fazia uma bolinha de miolo de pão. Aquele foi o primeiro placebo que eu tive contato. Foi uma ótima melhor do que medicar, não é? Muitos medicamentos sendo dados, utilizados dentro de casa sem uma indicação médica. E isso é muito prejudicial, né, professora Lídia? Sim, na verdade existe uma estimativa da Organização Mundial de Saúde que cerca de 50% dos medicamentos eles são prescritos, administrados ou utilizados de forma inadequada. Então a gente tem aí uma questão muito grande envolvendo a perda de custos do uso inadequado, que pode ocasionar um problema em relação à utilização por parte do paciente, e às vezes uma inefetividade em relação à utilização do medicamento, ou seja, ele não tem o benefício farmacológico porque o paciente não utiliza adequadamente. Então, a gente tem aí muitos fatores que estão envolvidos nesse uso inadequado dos medicamentos. A
medicação, a utilização de medicamentos de forma racional, ela é importante. Então, nem sempre eu vou precisar ir a um médico para tomar um medicamento para dor de cabeça, por exemplo. Uma dipirona, por exemplo? Uma dipirona, por exemplo. Agora, eu tô com um quadro um pouco mais grave, uma congestão nasal que vem por alguns dias, eu vou precisar ir atrás de algum profissional que conheça mais sobre o meu problema de saúde. Então, por isso que a gente fala sobre o uso racional desses medicamentos. Então, naquelas situações em que for necessário o uso, essas pessoas, elas precisam utilizar de forma adequada as condições clínicas delas, por um período de tempo adequado e que a gente fala também, né, a Organização Mundial de Saúde traz como conceito a utilização de acordo com as necessidades clínicas, de acordo com a posologia indicado para aquele paciente, né? A gente tem uma variação em relação aos pacientes pediátricos e aos pacientes idosos, por exemplo, que seja durante o período de tempo adequado e a menor custo para ele e para a comunidade. Porque a gente tem um custo envolvido na má utilização que não é só por uma questão de fornecimento ali por parte do governo. A gente tem um custo em relação aos resíduos que são gerados com esses medicamentos que acabam vencendo em casa. Então, a gente tem toda uma cadeia aí que pode ser prejudicada se o uso irracional for feito. Toda vez que a gente pega ali na bula do medicamento para saber como usar, está lá escrito posologia, que é justamente essa forma da utilização, né? Agora, um medicamento vencido, a senhora toca nesse ponto e é muito importante a gente deixar isso também, deixar essa informação para quem está nos assistindo. Como descartar um medicamento que já passou da data de validade? Certo. Então, esses medicamentos todos que você não utilizou por um período porque você não precisou ou que veio a vencer, você deve procurar o ponto mais próximo da sua casa que esteja recolhendo esses medicamentos. Então, eles devem ser, a gente chama de logística reversa, ou seja, aquelas farmácias que estão próximas da sua casa, ou às vezes aquelas unidades básicas de saúde, elas podem recolher esses medicamentos e aí sim, essas unidades, elas vão dar a destinação correta para esses medicamentos, ou seja, vão enviar lá para incineração, o que vai acontecer é que não vai poluir o ambiente com esse tipo de destinação final que a gente vai dar. Mas não deixa na sua casa, porque você não pode tomar e pode fazer mal, inclusive, para o meio ambiente. E não jogar em qualquer lugar também, não descartar em vaso sanitário, dar descarga ou jogar no ralo da pia. Todos esses destinos são destinos que são totalmente errados, né? Sim, porque todas essas formas de destinação que você comentou podem vir a depois entrar em contato com o nosso solo. Então, a gente tem estudos, inclusive, com água de rios ou no próprio solo que mostram uma carga de antimicrobianos, por exemplo, nesses ambientes. Então, esse descarte inadequado, ele pode ocasionar ali depois problemas em relação ao meio ambiente também. Agora, voltando à questão de não ingerir medicamentos sem a indicação, não ingerir de maneira incorreta, né? A gente fala sobre a dipirona no caso de uma dor de cabeça, mas aquela dor de cabeça que persiste, como a senhora disse, já pode ser um sintoma para algo mais grave. Por conta disso, da gente procurar um médico, procurar a ajuda de alguém que de fato entenda mais do que a gente, né? No caso, os médicos. A gente falou sobre os placebos também, que são os medicamentos de farinha, e eu quero que a senhora explique qual a diferença dele para os medicamentos que são, na maioria das vezes que a gente vai nas farmácias, pergunta, você quer o genérico ou você quer esse realmente da farmacêutica que está sendo indicada? Qual é a diferença do placebo para o genérico? O genérico, ele não é um placebo. Não. Então, vamos lá, gente. Então, o placebo, ele não tem nenhum princípio ativo ali que tem atividade farmacológica. Agora, qual que é a diferença? Acho que o mais correto seria a gente comparar o referência ou similar e o genérico, né? Que é o que você comentou. Então, na verdade, a gente tem ali 3 tipos principais de medicamento na farmácia. O referência, que é aquele que às vezes a pessoa fala que é o nome de marca, que às vezes é o que o profissional escreve lá, esse medicamento foi o primeiro que foi desenvolvido e registrado na nossa organização sanitária, que é a Anvisa. Então, ele foi o primeiro ali, e aí o fato de ter sido o primeiro a ser registrado, aquela indústria farmacêutica, ela tem a propriedade ali e pode vender por um tempo exclusivamente. Depois que passou aquele tempo, que a gente chama aí de propriedade intelectual, depois que passou um tempo ali que ela é exclusiva, é a única indústria que pode produzir,
os genéricos podem ser produzidos. Então, o que são esses genéricos? Então, os genéricos são aqueles medicamentos que vocês vão ver lá na caixinha da farmácia, que tem um Gzinho bem grande lá e tem uma tarjinha amarela. Então, esses medicamentos, gente, eles têm a composição, tem o mesmo princípio ativo farmacológico, ou seja, é esperado que esses genéricos eles tenham a mesma ação farmacológica do medicamento referência. Esses medicamentos, inclusive, a gente tem alguns testes que a gente chama de bioequivalência farmacêutica para comprovar que dentro do nosso organismo eu tenho a mesma quantidade ali de princípio ativo que eu teria, por exemplo, no medicamento referência. Então é esperado que ele tenha a mesma efetividade. Por isso que eles podem ser intercambiáveis, né? A gente fala isso na farmácia, mas eles podem ser trocados ali. Eu posso substituir um pelo outro. Agora nós temos também os medicamentos similares, que aí na verdade não são os genéricos, não tem o Gzinho na caixa, mas dependendo do tipo de medicamento similar, existe uma lista na Anvisa que eu posso trocar também. Por quê? Porque esses medicamentos eu comprovei que ele tem uma mesma bioequivalência daquele medicamento referência, ou seja, ele vai apresentar os mesmos efeitos farmacológicos. Então, vocês podem usar com segurança que esses tipos de medicamento, eles vão ter a mesma atividade farmacológica, você vai ter o mesmo benefício terapêutico com a utilização de qualquer um desses tipos. Então, cheguei na farmácia, o farmacêutico me indicou ali a troca por um que é similar ou genérico, posso trocar. O genérico sempre pode trocar. O similar, aí depende, ele tem que estar presente em uma lista, porque hoje não é obrigatório a apresentação desses testes para a Anvisa, né, que é a nossa agência reguladora. Agora, aquela indústria que faz essa comprovação, aí ela recebe a autorização ali, a farmácia tem uma lista que eu posso trocar aquele medicamento porque ela comprovou por meio de ensaios clínicos, ou seja, lá nos pacientes, a gente fez uma avaliação e viu que ele tinha a mesma efetividade, o mesmo benefício terapêutico. Nós já estamos com o tempo estourado, mas eu não posso ir embora antes de fazer essa pergunta para a senhora. Antibióticos ou qualquer outro medicamento, o médico passou aquele tempo para eu tomar aquele medicamento, eu não posso deixar de tomá-lo se não for novamente pela prescrição médica, né? Exato. Por quê, gente? A avaliação clínica ali, ela vai avaliar o médico, né, o prescritor habilitado, ele vai avaliar qual que é o período mínimo que você vai precisar utilizar aquele medicamento. Inclusive, no caso de antibiótico, cumpra toda a recomendação do médico, porque se ele prescreveu para tomar 7 dias, não é porque a sua dor de garganta ali melhorou que você vai tomar por um período menor, porque existe uma possibilidade ali depois daquelas bactérias voltarem a crescer. Então, você precisa tomar durante todo o período em que foi prescrito aquele medicamento. E aí, se voltar a ter um outro tipo de problema, por exemplo, uma outra gripe, um outro resfriado, uma outra gripe principalmente, né? Aí a gente vai ter que avaliar de novo, porque ele prescreveu um antibiótico que era para aquelas possíveis bactérias ali que ele estava apresentando no momento. A bactéria pode ser diferente, a gente chama as variantes, né? Então, às vezes vocês já ouviram falar as variantes em relação ao Covid, à influenza. Então, às vezes a variante ali é diferente e ele vai precisar selecionar uma terapia que seja mais adequada. Às vezes uma outra classe de antibiótico, às vezes aumentar ou reduzir a dosagem de acordo com a sua condição clínica. Então, não é porque você tem um pouquinho lá em casa que restou da última vez que você utilizou que é adequado você utilizar novamente. E isso também é muito importante porque às vezes vira para o vizinho e fala assim, não, eu tenho um pouquinho lá em casa, eu dei essa mesma gripe que você, pode usar esse aqui. Gente, cada paciente é único, ele é individual, então ele precisa também de tratamentos que são individuais ali, tá? Tá aí o recado. Então, quero agradecer mais uma vez a Lídia Frota, vice-coordenadora da farmácia universitária da UFG. Lembrando que o que a senhora disse aí muitas vezes faz com que esse micro-organismo, esse fungo, sei lá, o que está atacando essa pessoa, né, acaba se tornando mutável. Ele faz uma mutação por conta de deixar de tomar esse medicamento. Obrigado. Obrigada a você. E agora, pessoal, a gente muda de assunto. Então, quero contar para vocês que a pesquisadora Camila Moraes Alves, doutoranda da pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da UFG, foi selecionada para representar a região Centro-Oeste como embaixadora da maior sociedade de química do mundo. Ela vai atuar como porta-voz do programa Embaixador Acadêmico, que oferece um ambiente favorável ao desenvolvimento profissional e ao
desenvolvimento de uma rede de relacionamento global para estudantes e jovens cientistas. Mais de 70 candidaturas foram feitas em todo o Brasil, mas apenas 4 pessoas foram escolhidas. Então, nossos parabéns aí para Camila e também parabéns para todos os outros 3 embaixadores escolhidos. E agora nós vamos para a nossa agenda de eventos e serviços da universidade. Hoje quem está de volta com a gente é a Sara Borges, que chega agora então para trazer mais informações para a gente. Que bom ter você aqui mais um dia, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde para você e para quem nos acompanha aí de casa. E hoje temos 2 dicas bem legais para você que deseja ampliar seus conhecimentos. Mas antes de tudo, vou fazer a minha descrição. Sou Sara Borges, uma mulher negra de pele clara, com os cabelos cacheados e pretos, e tenho os olhos castanhos escuros. Mas vamos ao que interessa. Vamos lá. Estão abertas as inscrições para o primeiro curso de especialização em acupuntura, uma técnica da medicina tradicional chinesa. Podem se inscrever estudantes de enfermagem, biomedicina, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, nutrição, odontologia, psicologia e terapia ocupacional. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de junho, pelo edital que está disponível no site da Faculdade de Enfermagem, é o fem.ufg.br. Olha, e quem já fez acupuntura, já recebeu, por exemplo, né? Eu não faço, mas assim, recebo a acupuntura. De fato, melhoram tantas dores, porque assim, um profissional que tem esse curso, inclusive, vai ter aí muito serviço, tem muita gente procurando ultimamente, né, Sara? É um diferencial para o currículo também, né, Cássio? Com certeza. E o que mais que a gente tem para hoje? Bom, agora mudando de assunto, o Núcleo de Direitos Humanos da UFG convida a todos a ajudarem a desenvolver o Capacita DH. A ideia é que as pessoas interessadas colaborem com o projeto, propondo episódios pedagógicos, mini-cursos e eventos online que tenham como tema promoção, defesa, educação em direitos humanos e cidadania. As propostas podem ser enviadas para o Núcleo de Direitos Humanos até o dia 21 de junho. E o link do formulário do envio está disponível no Instagram do Núcleo. É o @direitoshumanosufg, tudo junto, @direitoshumanosufg. Ótima dica. Muito obrigado, Sara, pelas informações. Obrigada. Te espero aqui novamente, viu? Quando Obrigada. voltar, só avisar. Tá bom. Gente, é isso. Quero agradecer então pela presença de todos vocês aqui mais um dia com a gente. Muito obrigado por essa parceria. Olha, nós voltamos então na segunda-feira. Muito obrigado pela companhia aqui com a gente. Muito bom estar com vocês. Um ótimo final de semana, viu? Beijos. Tchau.